variadas de direito administrativo. Ao todo aqui são mais ou menos 40 questões que tem. A gente enfrentou de constitucional 30, mas 30, 40 questões dá para a gente pegar o edital todo aí e revisar. Questões tranquilas, né? Deu para fazer. A primeira assertiva, ele bota: até que se prove o contrário, presume-se que os atos foram emitidos em observância à lei. Em decorrência desse atributo, consideram-se verdadeiros os fatos alegados pela administração e, por sua vez, o administrado tem o dever de cumprir o ato administrativo enquanto não decretada a invalidade desde pela própria administração ou pelo Poder Judiciário. O excerto apresentado se refere ao atributo do ato da exigibilidade, autoexecutoriedade, presunção de legitimidade e imperatividade. E é presunção que o fato alegado é verdadeiro. Era qual atributo aí do ato? Tivemos dúvidas, né? Quando é que eu marco? Você coloca até que se prove o contrário, ou seja, existe uma presunção que o ato é legal, que o ato é verdadeiro. Então é a presunção de legitimidade. Legitimidade. O que gera dúvida aqui? Porque a gente acaba às vezes pensando numa autoexecutoriedade. E quando é que isso vai acontecer na prova de domingo? Quando a banca disser para vocês que o ato está sendo executado diretamente pela administração sem necessidade do juiz. Aí ele é auto-executável. Não é o caso aqui. Aqui ele fala que até que se prove o contrário. Presumem-se que os atos são legais. Essa é a ideia. Você tem aqui na primeira letra C. E dentro dos atributos nós temos o PAT, lembra? Sim ou não? Presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e a imperatividade. Todos os atos têm esses atributos? Não, existem atos que não têm todos. Nem todo ato. Dois atributos estão em alguns atos. Dois estão em todos. Quais que estão sempre presentes? Se quer domingo, quais atributos estão em todos os atos? Gabarito, presunção e tipicidade. A de Pietro, presunção e tipicidade. Mas nem todo ato tem o quê? Autoexecutoriedade e tipicidade, melhor, imperatividade. Tá? Imperatividade. Número 2, se o fato não produz qualquer efeito jurídico no direito administrativo, ele é chamado de ato da administração, ato administrativo, fato da administração, fato administrativo. E aí? Olha, na segunda questão, se cair na sua prova dentro de ato administrativo, você vai tentar guardar o fato administrativo, fato administrativo e fato da administração. O fato administrativo, ele produz efeitos. O fato da administração não produz efeitos. Então, todo acontecimento, todo evento que gera efeitos na administração pública, cuja vontade do Estado não concorreu para aquele efeito, eu vou chamar de fato administrativo. Aí o exemplo clássico é a morte de um funcionário público. Quando o funcionário público morre, o que acontece? O cargo dele fica o quê? Vago, vacância. Então ali eu tenho o fato administrativo, porque gerou o quê? Efeitos. O fato da administração não gera efeitos. Acontece alguma coisa, só que não tem nada a ver com o poder público.
É o fato em si, é a conduta em si. Agora, se for dentro de um contrato, dentro do contrato administrativo, nós temos também dois fatos lá. Lembra-se? Lá tem o fato do príncipe e fato da administração. Ora, fato do príncipe, eu vou atribuir aquele fato ao Estado, e o fato da administração, eu vou atribuir à própria administração, a contratante. Então, aí foi dentro do ato. Se não gera nenhum efeito, gabarito, fato da administração. Tudo bem? Fato da administração. Então, o gabarito aqui dá número 2. Não está aí, mas já vai ter um psicotécnico, né? Está invisível aí a letra C de Tiago. Tudo bem aí? Beleza? Número 3. Partindo-se da ideia da divisão de funções entre os 3 poderes do Estado, pode-se dizer que, em sentido amplo, que todo ato praticado no exercício da função administrativa é chamado de ato da administração. Muito bem. 3. Gabarito alfa. E aí, lembrando, turma, que dentro do ato da administração, nós temos 7 atos. E é bom relembrar isso, por quê? Porque a prova já é daqui a pouquinho, então tá fresquinho, né? Dá pra gente, se perguntar do livro, a gente guardar, a gente torce para isso. Ou seja, é ato da administração. Quem é que lembra? Ó, vamos lá. Atos de opinião, atos de juízo, de valor, boa, os atos políticos, atos normativos, coloca ó, atos materiais, atos de direito privado, contratos e ato administrativo propriamente dito. Então, assim, uma perguntinha clichê. Todo ato administrativo é o ato da administração. O gabarito está correto, certinho, se vier isso com verdadeiro ou falso. Mas nem todo ato da administração se equivale a um ato administrativo, porque eu posso ter um contrato. A gente pode ter um contrato. Então, nessa assertiva aqui, o gabarito é letra A, é um ato da administração pública. Questão 4. O entendimento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Grifa aí, ó, presunção de legitimidade. Significa que estes, letra A, atestam fatos verdadeiros, não admitindo prova em contrário. Pega aí, quando se fala em fatos verdadeiros, eu trabalho com presunção de veracidade. Não é o caso aqui. Aquele que é o quê? A presunção de legitimidade. Beleza. Letra B. São emitidos em conformidade com a lei, até a prova em contrário. Sim. A presunção de legitimidade, até prova em contrário, o ato está de acordo com a lei. Letra C. Se impõe aos administrados, independentemente de sua concordância. Se vai se impor ao administrado, independentemente se ele aceita ou não, que atributo seria esse? Imperatividade. Imperatividade. Lembrando que a imperatividade decorre de qual poder?
A imperatividade, se cair domingo, decorre do poder extroverso, tá? Gabarito domingo. A imperatividade dos atos administrativos decorre, gabarito, poder extroverso. Poder extroverso, é aquele que alcança o particular. Letra D, se sujeito ao controle discricionário judiciário, está errado. E letra E, são executados pela própria administração, sem intervenção do judiciário. Isso daí seria o quê? Autoexecutoriedade. Número 5. Os requisitos dos atos administrativos constituem pressupostos necessários à sua validade. Assim, praticado o ato sem observância de qualquer desses requisitos, estará este contaminado de vício de ilegalidade, fato que o deixará como regra sujeito à anulação. Quando o ato é realizado sem que seu autor aponte um fundamento fático ou jurídico, deverá ser anulado por vício no requisito competência, forma, motivo ou objeto. Motivo. Então, quando eu estiver revisando em casa e for estudar os elementos ou requisitos dos atos, não se esqueça que eles podem ter caráter acidentais e podem ter caráter essenciais. O que é um elemento acidental? Vocês recordam? Ó, se é um acidente, sempre temos acidentes? Não. Porra, todo dia eu sofro um acidente. Cara, tem alguma coisa errada. Porque acidente é uma vez ou outra. Né? Uma vez ou outra o cara cai de bicicleta, cai de moto, cai da escada. Então, o acidente tem uma vez ou outra. Eu vou ter uma vez ou outra o tal do termo, tem o tal do encargo e tem a tal da condição. Termo, encargo, condição. Termo, encargo, condição são elementos acidentais do ato administrativo. Essenciais, clássico, sujeito, finalidade, forma, motivo e objeto. Sujeito, finalidade, forma, motivo e objeto. Sujeito, finalidade e forma, sempre em lei. Sempre em lei. São elementos vinculados. E o motivo e objeto? Podem ser vinculados ou podem ser discricionários. Então, podem estar na lei a causa do ato e o seu conteúdo, ou podem ficar à liberdade, a critério da administração pública. Então, nessa assertiva aqui, quando ele coloca aponte o fundamento do ato, aponte a causa do ato, aponte o motivo do ato, gabarito, letra C de Charles. Tudo bem? Agora, olha o número 6. A declaração do Estado ou de quem o represente que produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sob o regime jurídico de direito público e sujeito a controle pelo Poder Judiciário.
Trata-se de, toda declaração do Estado envolve o tal do ato administrativo. 6. Bravo é a resposta. Ok? 7. Visto que o ato administrativo é espécie de ato jurídico, cumpre apresentar os que o distinguem dos atos de direito privado, ou seja, as características que permitem afirmar que ele se submete ao regime jurídico administrativo ou ao regime jurídico de direito público. Ou seja, o que nós temos aqui? Existe uma peculiaridade no ato que vai diferenciar o ato de direito público e um ato do curso particular. Ou seja, exatamente o que você falou, é o atributo do ato. O atributo aqui visa distinguir, diferenciar um ato administrativo de um ato que não é da administração. Beleza? E aí, nós temos aqui como resposta a essa questão, Charles. Barroso, marquei elementos, olha, sufifamóvel, não pode ser. Princípios também não. Requisitos são sinônimos de elementos. Só cuidado lá com a prova do Milo, com as espécies de ato. Lembra? Quais são as espécies de ato? Nós temos ao todo 14 atos. E aí quando cai conceito de ato administrativo. Então, por exemplo, você tem lá quanto ao conteúdo e quanto à forma. Falou conteúdo, pois é, se eu fosse encaixar aqui o visto é quanto à forma ou quanto ao conteúdo? Quanto ao conteúdo. Se fosse marcar despacho, forma, alvará, circular, decreto, resolução, forma. Decoradinho, é isso mesmo. A banca botou homologação, botou aprovação. Então existe a forma do ato e existe o seu conteúdo. A gente faz aquilo diversas vezes, mas é sempre bom falar. Você deve perceber assim, né, que quando você está estudando, por exemplo, eu vou estudar no computador. Quando você digita a tecla no computador, está indo para algum lugar aquela tecla, sim ou não? Sim, vai para onde? Para o HD. Né? HD que vai armazenar. Quando a gente começa a escrever, onde é que está o HD? Aqui. Por isso que é melhor você ficar na maquininha ou você ficar escrevendo. Quem faz concurso é escrevendo. E quando você escreve, o A, o B, o C, está indo para a nossa mente. Ah não, eu gosto de teclado, nada contra, está na tecnologia hoje. Quando você tecla, fica com você. E quem faz concurso é sempre bom estar escrevendo, reescrevendo, ainda mais no direito que cai, normalmente letrinha de lei. Aqui a gente citou a época do assunto, o método mnemônico. Qual que é o método? Lembra? Que é aquele palha, né? Que não tem nada a ver com nada, mas a gente guarda, né? Quer passar. Se tem sentido ou não, eu não quero nem saber, eu quero chegar lá e marcar a prova. E a forma é o tal do CD de rap. Ou seja, P. Quem lembra? Portaria. Alfa. Alvará. Resolução. Decreto. Despacho, a tal da
circular. Aqui. Parecer, que tem 3 ordens. O parecer pode ser facultativo, obrigatório ou vinculante. Temos a permissão, autorização, licença, homologação, aprovação, visto e admissão. Beleza? Vamos repetir em alto e bom tom, com vontade de passar, porque vai sair lá no YouTube mais tarde. Sua voz. Né? Você vai me ajudar. Vai lá. Quanto ao conteúdo, pode ser o quê? Permissão, autorização, licença, homologação, aprovação, visto, admissão e parecer. Então, se cair domingo, não vai usar o gabarito não, só que cai mesmo, tá? Beleza? Vai lá. Quanto à forma? Circular, despacho, decreto, resolução, alvará e portaria. Só entregar a farda, pô. Passou. Cadê a farda? Cadê o 762, né? Devagar, né? Parece tudo, né? 762. Vocês estão ontem estilo de 762, é maneiro. O pacto é maneiro pra caramba. Vamos lá. Qual que é a outra? Oi, não é isso? É o atributo pelo qual o ato se impõe. Qual atributo? Imperatividade. 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 Gabarito aqui. Letra A de ó. 9 consiste em atributo pelo qual o ato pode ser posto em execução pela própria administração. Autoexecutoriedade. Não custa lembrar que ela se divide em exigibilidade e executoriedade. E 10 é o atributo pelo qual o ato deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei, como atos a produzir resultados. Tipicidade. Tipicidade, letra B de bola. B de bravo é a resposta correta. Tudo bem aí? Tranquilo? Beleza? Vou fechar o vídeo aqui, ato administrativo. Quem tiver dúvida, é só escrever aí nos comentários. Beleza? Um abraço. Daqui a pouquinho eu gravo mais para vocês. Valeu!